Olá! Hoje a gente vai mergulhar na farmácia mais poderosa e talvez mais misteriosa que existe, a nossa própria mente. Vamos juntos desvendar como uma simples crença pode de fato se transformar em química real, daquelas capazes de curar o corpo. E aí, vamos nessa? Pois é, essa frase já nos coloca bem no centro do drama, né? É quase um reconhecimento de um milagre, que é imediatamente seguido por um deixa pra lá. E é justamente essa atitude, esse desdém que a gente vai desafiar aqui hoje. Olha, por muito tempo, o placebo foi tratado como se fosse um ruído nos dados da medicina, sabe? Algo que a gente precisava eliminar para a pesquisa dar certo. Mas e se, em vez do ruído, ele for o sinal mais importante de todos? E se for a própria música que a gente deveria estar escutando? E para guiar a gente nessa investigação, nós temos o trabalho incrível de Fabrizio Benedetti. Ele é um neurocientista que basicamente dedicou a vida a provar que placebo não é imaginação. É bioquímica, real, mensurável. Então vamos conhecer os protagonistas químicos dessa história? E o primeiro a subir no palco, as endorfinas. Pense nelas como os analgésicos naturais do corpo. Sabe, o sistema de alívio da dor que já vem instalado de fábrica. E aqui, olha só que interessante. A prova final é o pulo do gato. Quando os cientistas dão um remédio que bloqueia a morfina, o alívio da dor do placebo some, desaparece. E essa, gente, é a prova cabal. A mente não está imaginando alívio, ela está literalmente produzindo a sua própria morfina. Agora, vamos para o nosso segundo protagonista, a dopamina. Ela é muito conhecida como a molécula da motivação e é super importante para controlar o movimento e para o nosso sistema de recompensa. E aqui a ciência fica quase poética, de verdade. Em pacientes com Parkinson, que é uma doença marcada justamente pela falta de dopamina, a simples expectativa de que vai melhorar faz o cérebro liberar exatamente o que está faltando. A crença se manifesta como neurologia pura. E agora, para mostrar a inteligência incrível desse sistema, surge um terceiro ator, os endocannabinoides. Basicamente, são substâncias que o nosso próprio corpo produz e que agem de um jeito parecido com os compostos da cannabis, regulando dor e inflamação. O que isso mostra de forma brilhante é que o corpo não é um robô, sabe, com uma resposta única e fixa. Ele é um sistema que aprende, dinâmico. Ele observa, aprende com a experiência e escolhe a melhor ferramenta bioquímica na sua caixa de ferramentas. É pura inteligência se adaptando. Então, o ponto crucial aqui é que placebo não é uma coisa só. É mais como um nome guarda-chuva para uma série de processos super poderosos que o nosso corpo, na verdade, já sabe muito bem como executar. A gente tem a expectativa, que é a história que contamos a nós mesmos sobre o futuro, o condicionamento, que é a memória gravada no corpo, a aprendizagem social, a prova de que somos seres coletivos, e a relação, o poder da confiança. São como 4 chaves diferentes, abrindo a porta para a mesma farmácia interna. E bem quando a gente acha que entendeu o básico, a realidade vem e puxa o nosso tapete. Então se preparem, porque agora vem o grande paradoxo. Mas e se toda aquela premissa de que o placebo funciona porque o corpo foi enganado estiver errada? E se a consciência não for um obstáculo, mas sim parte do processo? É isso mesmo. O conceito é chegar para uma pessoa e dizer a verdade, na lata. Olha, esta aqui é uma pílula de açúcar, não tem nenhum ingrediente ativo. Mas estudos mostram que ela pode ajudar, então tome assim mesmo. Pela lógica convencional, isso não deveria funcionar de jeito nenhum, certo? Pois é, eles funcionam. Em estudos super rigorosos para condições como síndrome do intestino irritável e dor crônica, os pacientes melhoram, mesmo sabendo que estão tomando um placebo. Isso sugere que o ritual do cuidado, a intenção, o contexto, tudo isso pode ser tão poderoso quanto o engano. Ok, agora vamos amarrar tudo isso numa grande síntese. O que essa ciência toda nos revela sobre a relação entre mente e matéria, sobre a natureza da nossa própria biologia. Aqui está a grande conclusão. Aqui muda o jogo. Uma crença, uma expectativa, uma história não são coisas etéreas, abstratas. Elas são, na verdade, forças biológicas com poder causal. Elas dão o pontapé inicial em cascatas de mudanças físicas e químicas reais no corpo. Então, talvez a gente precise atualizar a nossa linguagem, né? A narrativa que contamos sobre nós mesmos não é só psicologia de autoajuda. É uma intervenção neurobiológica. Relaxar não é só ficar calmo, é regular o sistema nervoso autônomo.
A nossa intenção não é mágica, é a otimização do contexto neural para que esses mecanismos de autocura entrem em ação. Isso nos leva à pergunta final e talvez a mais importante de todas. Como é que a gente usa esse conhecimento? Como transformamos o placebo de um incômodo a ser eliminado em testes clínicos na maior ferramenta de cura que a gente possui? É uma grande ironia, não é mesmo? A ciência gasta fortunas para criar ambientes onde o poder de autocura do corpo não atrapalhe os resultados de um novo remédio. E se a pergunta fosse invertida? E se o objetivo fosse criar as condições ideais para maximizar esse poder que já existe dentro de nós? E essa é a ideia central que fica. O placebo não revela nossa ingenuidade, pelo contrário, ele revela nossa competência inata, a nossa sabedoria biológica. E o sinal para a cura, como vimos, pode ser uma história bem contada, um ritual cheio de significado ou simplesmente a presença de alguém que acredita. A chave que abre a nossa farmácia interna não é uma molécula sintética, mas sim o poder do significado. Bom, essa foi só uma breve exploração de um universo que é fascinante. Se essa jornada pela conexão mente-corpo despertou alguma curiosidade, saiba que tem muito mais a ser descoberto sobre como ativar essa farmácia interna. Para a gente continuar essa conversa, acesse mebadon.com.br.